Boa tarde, professor Bento. Boa tarde, Neto. Tudo bem? Boa tarde, meus amigos. Vamos ver se a tecnologia não apronta não passa uma rasteira na gente. É um Vamos lá. prazer muito grande estar com vocês aqui nesse fim de tarde. Você quer começar, Neto? Vamos lá, professor. Lhe agradeço aí pelo apoio. A gente teve um probleminha na conexão daqui para aí, mas o Bento resolveu de lá para cá e está tudo certo. Muita gente bacana entrando aí na nossa sala agora. O Márcio acabou de entrar. Enfim, muita gente conhecida, bacana, que entende de melhoramento e vai nos ajudar muito nesse bate-papo aqui, viu, professor? Para quem não nos conhece, eu sou o Tamires Miranda Neto, eu sou gerente de pecuária aqui da Agropecuária CFM e eu gostaria de apresentar o professor Bento, que é a nossa estrela maior aqui desse bate-papo. O professor José Bento Estevam Ferraz é médico veterinário, é mestre e doutor pela USP, com pós-doutorado em melhoramento genético na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Publicou mais de 230 trabalhos em periódicos científicos, orientou mais de 50 alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorado. É especialista em melhoramento genético de bovino de corte, trabalha com avaliação genética do programa de touros Nelore da CFM desde 84. Portanto, nós estamos juntos aí há 26 anos e é professor titular de genética e melhoramento animal da USP de Pirassununga. Então, essa é a história do professor Bento e é importante colocar para que vocês possam explorar ao máximo os conhecimentos aí do nosso grande mestre, que em conjunto aí com o professor Joani tem norteado esse trabalho, o nosso trabalho, ao longo desses 26 anos de parceria. Então, professor Bento, para a gente começar, antes de lhe perguntar qualquer coisa, fique à vontade para dar aí o seu boa tarde e as boas-vindas para quem está ingressando para o nosso bate-papo. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nesse fim de tarde, discutindo coisas sérias como avaliação genética, uso de touros, o que tem que melhorar no melhoramento animal no Brasil. É minha estreia no Instagram, então me perdoem qualquer deslize aí, mas vamos conversar, nós temos aí 55 minutos mais ou menos, e eu devo falar um pouco, o Neto fala um pouco, e depois a gente fica aberto para as perguntas aí. Tudo que o Neto falou não tem nenhum valor se a gente não conseguir fazer chegar ao Criador os conceitos para que serve o melhoramento, como é que ele deve ser utilizado, tá? Então essa é a nossa função, é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Quer começar alguma coisa, Neto, além disso, ou vamos tocar? Vamos tocar, professor. Eu vou fazer aí algumas perguntas para a gente bater num papo, mas eu gostaria de fazer um negócio bem descontraído, então o pessoal está nos dando suporte aqui. À medida que as perguntas forem entrando, nós vamos procurar ir passando para o negócio ser bem interativo, assim como eu sei que você gosta de trabalhar. Para começar, eu gostaria de conversar um pouco sobre a necessidade de touros de reposição face o tamanho do rebanho de corte brasileiro, né? Eu sei que vocês têm números aí bem recentes da ASBIA em conjunto com o CEPEA, enfim, e eu gostaria que você trouxesse alguns números aí a respeito da necessidade de touros no Brasil, professor. Vamos começar do começo. Em primeiro lugar, pecuária de corte. Eu tenho um ídolo que vai completar 105 anos agora em setembro, Dr. Fernando Penteado Cardoso, fundador do Adubos Maná, e ele diz o seguinte: você quer conversar sobre pecuária de corte? Resolve o problema da comida, depois você vem conversar comigo. Eu acho essa brincadeira muito importante, porque não dá para conversar sobre pecuária de corte, rentabilidade, produtividade, se a gente não souber onde é que a gente está pisando. Se o animal tiver a chance de comer um alimento, ele é um herbívoro, vamos lembrar disso, né? Um alimento adequado, direcionado ao fato dele ser herbívoro, utilizando os recursos que a natureza nos dá. A vaca, o boi, são as melhores máquinas de colher forragem que existem.
Então isso nós sempre temos que levar em conta. Tamanho de rebanho. Também não dá para a gente conversar sobre pecuária se a gente não sabe onde é que a gente está pisando, né? O Neto fez um bom trabalho reunindo os dados da ASBIA, do professor Pietro e do CPEA, estimando o quantitativo de vacas no Brasil de corte e a necessidade de touros, considerando a inseminação artificial única, a segunda IATF, a terceira IATF, e descontando a necessidade de touros nesse quantitativo. Muito bem. Nós chegamos a algo parecido como 60, 61 milhões de vacas disponíveis no Brasil. Estatística no Brasil sempre é complicado, né? Mas nós temos que partir de algum lugar. Suponhamos que a gente tenha esses 60, 61 milhões de vacas, nós vamos aí para mais ou menos 2,5 milhões de touros disponíveis sendo utilizados no Brasil, e uma taxa de reposição aí de 15% a 18%, vai? Nós precisamos de cerca de 430 a 450 mil touros de reposição por ano para dar conta de emprenhar essas vacas. Muito bem, somando os programas de avaliação das associações de criadores com os programas de avaliação do CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, nós oferecemos ao mercado cerca de 50 mil tourinhos de reposição por ano. Da onde vem os outros 380? Vem da escolha de animais cabeceiras de boiada, sem o devido conhecimento técnico a respeito do seu potencial produtivo. Tem animal bom em cabeceira de boiada? Tem muito. Mas é a mesma coisa que a gente comprar pneu para o nosso trator de qualquer marca sem a especificação. Lembram-se da invasão dos tratores chineses há 15, 20 anos atrás na AgriShow? Se você achar um trator hoje para fazer remédio, não existe. Né? Por quê? Porque as especificações eram ruins e a gente não conhecia. E não deram certo. Né? Então, 50 mil touros por ano é o que a gente oferece, 300 a 430 ou 450 é que a gente precisa. Então, acho que o primeiro ponto para a pecuária nacional começar a melhorar, esse é o tema da nossa conversa de hoje, né? Genética do gado de corte do Brasil, que tem que melhorar. Tem que começar a usar máquina com especificação. Os touros e vacas são nossas máquinas. Máquinas que usam um insumo muito barato, que é capim, e nos devolvem um produto de valor agregado muito alto, que é o bezerro. Então nós temos que ter um bezerro de valor muito alto para a cadeia da pecuária de corte. Então essa primeira pergunta, Neto, nos situa bem no ponto de partida. Só que esses animais têm que ter a especificação técnica adequada para a produção, tem que ser adaptados ao nosso esquema de Brasil, né? Brasil é um continente, né? Nós temos desde regiões temperadas para frias, no sul do Brasil, na Serra Gaúcha e tal, regiões temperadas já começando a estar em tropical, que é o grosso do país, e temos região totalmente tropical, até no hemisfério norte a gente tem lá em Roraima. Né? Então a gente tem que saber a necessidade que existe do touro ser adaptável a essa região para poder trabalhar e cobrir vaca, que é a função que ele tem na produtividade do gado de corte. Professor Bento, para explorar um pouco mais esse assunto, a gente percebe, andando aí pelo Brasil afora, que o cruzamento industrial tem sido cada vez mais utilizado, né? De forma muito intensa, muitas vezes com ambos predominando o negócio, pelo menos é o que a gente tem percebido no que a gente anda. Não tenho muito número para lhe falar sobre isso, mas é uma observação, uma constatação até fácil de ser feita. Com base no que você já colocou aí até agora, eu gostaria que você falasse um pouco da importância da utilização, da preservação, na verdade, do Nelore de qualidade, que na verdade vai ser a base de qualquer cruzamento. Por mais oportuno que ele pareça em qualquer região do país, um cruzamento de qualidade vai depender de uma matriz Nelore de qualidade, não é isso? Ô Neto, o pecuarista tem alguns problemas, algumas interpretações que ele está começando a mudar, graças a Deus, isso vai mudar muito a pecuária brasileira.
A principal interpretação equivocada é que o bom é ter macho para vender para o abate. Eu também concordo que é bom ter macho para vender para o abate. Você falou no aumento do cruzamento com Angus. Angus vendeu, nos últimos 2 ou 3 anos, mais sêmen do que Nelore. Esse ano passado vendeu 5 milhões e tanto de doses que foram utilizadas basicamente em ETF. Muito bom, eu acho interessante. O animal cruzado é um animal teoricamente mais produtivo, vírgula, se ele tiver comida adequada, se ele tiver manejo adequado e se ele aguentar o tranco do ambiente onde ele vai ser, onde ele vai crescer e terminar. Muito bem. Acontece que o maior patrimônio do pecuarista não é o animal de abate. O maior patrimônio do pecuarista é a vaca. Sem uma boa vaca, você não faz um bom cruzamento e não tem um bom resultado. Então, para aqueles que estão ou começando ou achando que a sua pecuária não vai bem, lembre-se que você tem que fazer uma belíssima vacada adequada àquilo que você quer. Isso me leva a uma coisa muito importante, né? Não existe o touro ideal, o touro certo, a raça certa. Existem animais adequados aos sistemas de produção e aos objetivos de cada criador. Não existe uma regra geral, não existe um número mágico que fala, esse é o animal mais valioso e eu vou comprar esse animal, seja o preço que for. Não, a coisa é conta, né? Eu gosto muito do empresário rural, do empresário da pecuária. Eu não gosto do pecuarista que vai muito na paixão, que vai muito na emoção e que compra as coisas baseado em beleza, que a beleza é uma coisa extremamente subjetiva. Eu gosto do empresário da pecuária que faz conta e que busca o retorno do seu investimento. Então, hoje, a gente trabalha no gado da CFM, o maior vendedor de touro Nelore seco do Brasil, já há 26 anos, como você falou, e eu acho que nós tivemos alguns acertos muito importantes. Nós focamos no fato de touros CFM são touros muito interessantes para fazer vaca adequada para a produção de carne. Não adianta você fazer vaca para cruzamento, botar vaca para fazer cruzamento com ambos, com vaca descarnada, vaca que é de corte muito grande, que come muito, produz pouco. A gente tem que entender a pecuária de corte. Está cada vez mais tecnificada, cada vez é necessário a gente conversar mais com os bons técnicos que existem no Brasil todo. E não deixar com que a pessoa, que às vezes tem lá 25, 30 mil vacas, faça reposição de touros com touros de eficiência ou qualificação desconhecida. Tem mais uma coisa, talvez a gente até toque nisso mais para frente um pouco. A IATF vai causar um impacto muito interessante na pecuária brasileira. Por quê? Porque mais ou menos a eficiência está beirando aí de 50%, 48%, 50%, você bota as IATFs, às vezes tem gente que consegue coisa melhor. Metade digamos que a gente tem aí, quantos foram de IATF, 18 milhões no ano passado, né? Essa administração de montes, essa que está terminando agora. 18 milhões vão nascer aí uns 9 milhões de bezerros, desconta, morte, não sei o que, vai dar mais ou menos 4 milhões e pouco de fêmeas. Filhas de quem? Filhas de animais de inseminação artificial que, teoricamente, são de alta qualidade genética. Tem de tudo nas centrais de inseminação, mas tem muito touro bom e muito touro adequado. Acontece que se você não souber usar touro de repasse, você vai ter 2 rebanhos dentro de casa. Um rebanho de filhas de touro de ATF e um rebanho filho do touro crioulo, do touro cabeceira de boiada. E aí, de repente, você começa a ter uma disparidade gigantesca dentro do seu rebanho. Então, com essa posição, fica muito importante, já que a nossa vaca base é Nelore, que a gente tenha, em primeiro lugar, usar as nossas melhores vacas dos carimbos, os primeiros carimbos, né, agosto, setembro, outubro, para reposição de vaca. E nelas utilizar touros Nelore de altíssima qualidade, sejam eles de ATF, sejam eles de monta natural. Aí você vai falar, não, mas aí vou deixar a vacada do fundo para fazer cruzamento?
Não é bem isso. Se você reformar o seu rebanho adequadamente, trocar suas vacas por novilhas de alto valor genético, o seu fundo vai ser muito bom, né? Eu não lembro da figura correta hoje, mas a gente deve estar na CFM, o fundo da CFM deve ser Deca 3, eu acho. Se não me engano é isso, né? Não existe mais vaca abaixo da média da população mais na CFM. Nós estamos falando de 10, 12 mil vacas. Então, acho que isso é muito importante, essa estratégia. Eu tenho amigos com os quais eu trabalhei durante um tempo que trocaram o rebanho inteiro. E hoje tem uma vacada compatível com uma vacada de qualquer programa de melhoramento animal. Então, não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu me alonguei demais, vai me cortando aí se precisar. Vamos lá. Você mencionou aí bons técnicos do Brasil, então eu vou aproveitar para mandar abraço para alguns que eu já verifiquei aqui até o momento. Um abraço a Geu, acabou de entrar aí, mandar um abraço para a gente, viu, professor? O Márcio Ribeiro está lá em Campo Grande nos acompanhando também. O Ricardo Abreu já nos mandou pergunta aí, o Fábio Dias está ligado, enfim, tem um monte de gente boa aí que está junto com a gente, nos acompanhando. Então, dando sequência, o Atos... Neto, antes de você continuar, essas feras que estão no ar aí acompanhando a gente, me colocam numa saia justa danada, né? Que eu não posso falar bobagem hoje não, né? Então, Márcio, Fábio, Ricardo, todo mundo que está aí, o William deve estar, o seu William também, tá? Então, esse pessoal todo nos coloca numa posição muito boa, mas muito de alta responsabilidade. Para mim é um prazer estar tentando passar mensagem para todo mundo. Tá, beleza. Vai então, lá. o Atos também está nos acompanhando aí, acabou de mandar uma pergunta, qual que é o índice de reposição de touros? Essa aí eu já vou adiantando, Atos, a gente tem um cálculo aí, a gente trabalha alguma coisa em torno de 18% a 20% de reposição. Ele tinha enviado mais uma pergunta e aí eu passo para o professor. Até quando vamos usar touros velhos na inseminação? E quão importante ainda é o uso do perímetro escrotal, professor, na seleção? Isso é pergunta do Atos? Isso. Perfeito, Atos. Vamos fazer uma coisa. Você, eu não sei que idade você tem, não. Eu tenho 66, faço agora daqui a alguns dias. Vamos voltar lá no tempo que eu estava na faculdade. Quem tinha um Opala SS, ou a fêmea do Opala, como é que chamava? Caravan, né? Era o cara, né? Ele estava na boa, ele era o sujeito bem de vida e tal, porque ele tinha um Opala. Isso passados 40 e poucos anos, hoje se você sair de Opala na rua, você não vai ser muito bem olhado, não. As meninas não vão olhar muito para você, né? Por quê? Porque o que era muito bom há 40 anos atrás, hoje não é mais, né? Eu estava olhando a live do Josaquian, da BCZ, muito boa por sinal, e houve uma pergunta, mas o Harvard é negativo na avaliação genética. E ele teve uma resposta fantástica, ele falou, graças a Deus, um touro de 60 anos atrás, ele tem que ser negativo, porque senão nós não fizemos nada bom. Quando a gente começou a trabalhar com a CFM, o Joanir e eu, durante 4, 5 anos não aparecia touro jovem bom. E a gente começou a ficar preocupado, será que nós estamos fazendo a coisa errada? Depois começou a aparecer touro jovem todo ano. Eu não sei o número correto, o Neto pode me corrigir. Nesse ano passado, entre os 10 melhores touros, acho que eram 6 da safra mais jovem, Neto, acho que era isso, né? 5 ou 6, eu sei. Esse ano aparece touro jovem muito bom e muito melhor do que os anteriores. Isso é muito importante que a gente entenda. Eu vou falar daqui a pouco sobre genômica, o Neto já vai chegar nisso. O problema do touro jovem é que ele não é provado, né? O pedigree, isso é de novo parafraseando o Josaquian, o pedigree mostra um indicativo do que o touro pode ser, o desempenho dele mostra uma prova do que ele é, e os filhos mostram aquilo que ele pode transferir para os filhos. É a prova final, né? Até contei uma historinha para o Neto outro dia sobre gado de leite, que é a turma que mais conhece esse negócio. Na Holanda, eles partem de 4.100 touros escolhidos na Europa toda, tourinhos,
que por genômica viram candidatos, escolhem 140 de 4.100, fazem teste de progênie e no fim chegam a 7 escolhidos. É assim que tem que se trabalhar. A outra pergunta do Atos é, até quando nós vamos usar o perímetro escrotal? Bom, aí eu vou levantar uma polêmica, eu não posso ver balde que eu gosto de chutar, né? Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu acho que nós já passamos do ponto no perímetro escrotal. O perímetro escrotal tem uma relação, uma correlação com fertilidade, sim, e tem com precocidade sexual, mas não é tão alta quanto se diz. E nós estamos selecionando touros tão boludos que a gente já está atrapalhando o aprumo deles e causando lesões testiculares, porque eles não aguentam com aquele baita negócio pendurado correr atrás de vaca. Então eu acho que nós temos que diminuir a importância do perímetro escrotal e aumentar alguma coisa, e colocar alguma coisa no lugar. Alguma coisa muito importante relacionada, por exemplo, à precocidade sexual. Respondi, Atos? É isso aí, Bento. E o Atos também não tem medo de falar da idade, não, viu? Ele colocou aqui na live, 45 é a idade dele. Mas ele já não sabe mais o que é andar de Opala, não. Eu até brinco muito. Quem usa a mulher do Opala, que é a Caravan aqui na região de Pirassununga, onde eu moro, é nego que põe gesso no teto, que cabe muita coisa, porque não serve, é um bichão no carro grande lá que não serve para muita coisa. Vamos lá. Então, já que você tocou na utilização de precocidade sexual, Bento, é uma característica que a gente seleciona na CFM desde 91, né? Inicialmente com as fêmeas precoces, selecionando para 18 meses, e depois com a super precoce a partir de 94. É uma característica que está bem difundida no nosso rebanho e que a gente tem trabalhado muito intensamente. E aí vem uma pergunta aqui lá do Márcio Ribeiro Silva, uma pergunta super oportuna. Visto que os resultados de PP14, né, ele está falando da prenhez de 14 meses, visto que os resultados são muito influenciados pelo manejo nutricional e a hormonioterapia, né, o uso da IATF, as magnitudes das herdabilidades publicadas em muitos artigos da raça Nelore não estão sendo viesadas? Bem, vamos deixar o Bento falar aí, eu fico na retaguarda torcendo pela resposta, porque a gente tem uma experiência boa com isso e a gente pode comentar alguma coisa depois. Em geral são medianas ou altas, ele coloca em todos os programas, né? Se sim, isso não afetará o cálculo das DEPs para a precocidade sexual e, por consequência, o processo de seleção? Quer dizer, será que a gente não está utilizando muita nutrição e hormônio e selecionando errado, professor Bento? Márcio, começou a ação das costureiras de saia curta, né? Saia justa, que o Márcio foi o primeiro, daqui a pouco vem mais. Márcio, sua pergunta é fantástica, né? Temos várias respostas para isso. Primeiro, a herdabilidade que a gente começou a trabalhar com cerca de 60%, o que está acontecendo? Ela está caindo, porque entraram fontes outras de ambiente que complicaram um pouco mais a parte genética. A característica herdável tem gente trabalhando com isso com bastante eficiência, tem muita gente hoje. A herdabilidade é tão alta quanto o perímetro escrotal? Mais ou menos. O perímetro escrotal agora está um pouquinho na frente, mas é aquilo que eu falei, nós já passamos do ponto, a meu ver. Vocês de campo, vocês têm uma opinião talvez diferente dessa, o professor Pietro talvez tenha diferente também. Mas, de qualquer forma, a seleção da CFM, que está com agora 26 anos para 14 meses, ela foi extremamente eficiente. Hoje, uma parte significativa, não sei qual o percentual do rebanho da CFM é filho de precocinha, mas é grande, tá? Isso gerou uma padronização muito grande dos touros, dos tourinhos que a gente oferece, quanto à precocidade sexual. Então, o Neto organiza os leilões, esse grupo, esse lote, ele é um lote de touros de alto ganho de peso. Mas você vai olhar, o bicho é bom também para precocidade sexual, né? Então, mas a sua pergunta está muito correta. Agora tem uma outra resposta
que eu vi uma vez lá no Gerar, lá do Zequinha, lá em Uberlândia. Alguém perguntou, mas o hormônio não tá possibilitando que uma fêmea que não emprenhe, é verdade? É verdade. Agora, vamos voltar 30 anos atrás, quando mudou-se de sal para sal mineral, a gente propiciou que um animal menos adaptado conseguisse sobreviver e crescer naquele ambiente. Alguém quer voltar atrás? Vamos suspender o uso de sal e vamos dar só sal branco? Não. A tecnologia de hoje, gerada pelas fiscalizações do Ministério do Trabalho, principalmente, de horas extras na época de disseminação, que não pode passar de tanto por cento lá, levou ao desenvolvimento da IATF, graças a Deus. Padronizou e organizou as propriedades de uma maneira fantástica, o manejo, o tratamento, a eficiência, etc. Você é um exemplo claro disso, Márcio. Mas você tem razão, nós não podemos dar um valor exagerado à precocidade sexual, em termos de habilidade, mas a CFM, que durante 26 anos selecionou para 14 meses, mais não sei quantos anos para trás, há 18 meses, tem as DEPs para PT14, né, precocidade de parto quando exposto aos 14 meses, eu diria que subutilizado. Nós estamos precisando colocar isso para dentro do índice, porque eu queria saber, dentre os ouvintes aqui, pecuaristas e técnicos, o que existe de mais importante do que a reprodução na melhora da qualidade da produtividade do gado brasileiro? Nada. Então nós temos que começar a crescer a importância de reprodução nos índices. Nós vamos falar de índices daqui a pouco também. Neto. É isso aí, professor. Só buscando colaborar, eu entendo a preocupação do Márcio. Realmente existe uma interferência muito grande da nutrição e da IATF. A gente tem trabalho que mostra isso. Então, a gente tem trabalhado sem incrementar a nutrição e sem o uso da IATF. E a gente trabalha com índices mais baixos do que os divulgados aí no mercado, e vamos deixar bem claro que no fundo a gente está buscando o melhor resultado da pecuária. Então não estou defendendo tecnologia X ou Y, mas a gente segue trabalhando da forma que a gente acha que deve. Então a gente não tem uma despesa muito alta com essa fêmea de reposição, porque a fêmea que não empreia, ela vai custar muito caro para a gente. Então a CFM não investe numa nutrição pesada nas fêmeas de 14 meses e também não tem utilizado a IATF. Pode ser que amanhã ou depois a gente venha mudar e aí os índices nossos são diferentes do que está no mercado. Acho que você está querendo falar uma coisa. Deixa eu complementar uma coisa extremamente importante. Existe hoje uma parte moderna da genética que se chama epigenética, que é baseada numa coisa que vem de planta, de flores, e depois descobriram em abelha, e agora chegou em humano, chegou em animais e tal. Uma fêmea que sofre estresse nutricional e até mesmo estresse térmico, ela pode bloquear a expressão de alguns de seus genes, quimicamente. A biologia dela faz isso. Um negócio que se chama metilação do DNA. Esse bloqueio é passado para a filha dela. E se essa filha tiver uma filha, esse bloqueio é passado até a terceira geração. Muito bem. Aonde que nós recriamos nossas fêmeas, as nossas bezerras, depois da desmama? Em plena seca? No pior passo da fazenda. Então nós estamos fazendo com que nossas bezerras, que serão nossas novilhas, já tenham genes bloqueados. Que genes? Principalmente os ligados à reprodução. E mais uma coisa, a fêmea, quando emprenha, ela emprenha na estação das águas, está bom de comida. Então o feto tem o primeiro desenvolvimento de célula muscular no começo, show de bola. Quando entra a seca, que a fêmea já está prenha há uns 4 meses por aí, começa a faltar comida de qualidade. Aí começa a produção de células gordurosas, que vai até o fim da gestação, e a segunda onda de célula muscular, e aí o feto começa a ter falta de célula muscular
e falta de célula gordurosa. Isso implica que o animal vai ter menos carne e menos cobertura de gordura. Bom, o que acontece? Houve um amigo nosso que começou, eu sempre falava isso, que tinha que criar melhor as filhas, e ele fez uma reforma muito grande nos pastos com um manejo silvopastoril. E eu convenci a colocar as novilhas nesses pastos 0 quilômetro. Espetaculares, com ambiência espetacular, com sombra, com tudo. Passados 3 ou 4 anos, esse ano passado deu uma taxa de fertilidade das bezerras desafiadas aos 14 meses, algo como 900 bezerras, de 64% com touro sem hormônio. Ou seja, foi comida ou não foi? Foi manejo adequado ou não foi? Então, essas coisas não precisamos discutir mais, precisamos entender mais e precisamos praticar mais. Perfeito. Só uma colocação aqui que tem muito a ver com o assunto. O Fábio Dias coloca que muito pior do que o efeito da nutrição ou do hormônio é o efeito do mês de nascimento. Esse talvez o maior viés ambiental na seleção das precoces. Concordo plenamente, né? Isso a gente vê há muito tempo. As fêmeas nascidas mais cedo têm um resultado sempre melhor do que as tardias. E uma das formas de corrigir isso é o uso de IATF em vaca adulta para fazer a bezerrada nascer mais cedo. Isso aí. Olha, a observação do Fábio é perfeita. E esse mesmo amigo nosso, que teve 64% de prenhez nas bezerras, ele me escreveu em novembro do ano passado que quase toda a safra dele tinha nascido já. Praticamente toda nasceu nos meses 8, 9 e 10. Ou seja, esse cara no céu, né? Ele fez tudo direitinho. E suplementou e tal. Não foi o forte do negócio. O forte foi pasto bom e inseminação de vacas férteis que foram selecionadas durante 15 anos para fertilidade. Me permita só fazer uma colocação, professor. E aí eu estou falando como CFM, quando eu falo de nutrição de novilha de PP14, na verdade eu não concordo que essas novilhas vão ser recriadas no pior pasto. Pelo contrário, a gente coloca sempre nos melhores pastos. O que a gente está falando de nutrição são situações aí que quase 70%, 80% da necessidade do animal vai via coxo. Isso que eu estou colocando, que é turbinar a nutrição. Eu não vou para o outro lado, que seria o outro extremo, colocar as novilhas para recriar no pior pasto da fazenda. Longe disso, não é isso que a gente trabalha, pelo contrário. E aí eu entro numa colocação, e aí eu já volto uma pergunta para você, Bento, mas tem a Fazenda Três Irmãos, tenho notado um incremento no frame dos projetos muito focados em números. Isso não é perigoso? Bem, eu não entendi muito a colocação aqui, quando ele fala de incremento. Os projetos que trabalham com o SAPE, né, que trabalham focados em números há muito tempo, e que selecionam para precocidade sexual, inclusive, foram bastante questionados há um tempo, quanto a os animais estarem ficando menores, né? Esse era o questionamento. E a gente sempre fez dia de campo para mostrar que nossas fêmeas super precoces, fêmeas que embriavam aos 14 meses, elas chegavam a um peso adulto muito parecido. Então a gente colocava um lote de fêmeas normal, um lote de fêmeas que embriavam a primeira vez aos 14 meses, e os lotes eram muito parecidos. Uma informação que eu achei muito interessante, eu consegui com o Fábio Dias, o ano passado. Ele trouxe o abate de carcaças no Brasil e trazia lá informações de animais inteiros, castrados, de confinamento e de pasto. E trouxe as informações da CFM. A gente abate quase todos os nossos animais do Mato Grosso do Sul no JBS, então ele tinha bastante informação da CFM. E ele mostrava claramente que a carcaça dos nossos animais estava até ligeiramente acima dos animais que estavam sendo abatidos de forma geral no Brasil. Então, com isso fica muito claro que, apesar de selecionar para 14 meses há quase 30 anos, nosso gado não diminuiu, continua num tamanho super adequado a que a indústria frigorífica está buscando. Então, eu acho que tem alguns comentários quanto a isso. Primeiro, a observação da fazenda não está errada, né? O projeto que começou, que deu um grande chute inicial no melhoramento do Brasil, foi o projeto Sertãozinho,
lá nos anos 70, 73, 74, com o Azuki, com o Trovo, com o Celso Boim e tal. Esse projeto foi um projeto para selecionar para peso. Bom, depois, muitos anos depois, 20 anos depois quase, vieram os projetos de SAPE, cujo foco principal é peso, também. Isso levou, mas como o SAPE sempre usou a precocidade sexual e de acabamento de gordura como critério, os animais abaixaram um pouco. Mas alguns programas hoje se utilizam de animais mais pesados, mais altos, mais pesados e mais tardios. Isso pode levar a um prejuízo muito grande, ou seja, a sua vacada que você vai ficar com as vacas de reposição, né? O erro de escolha de reprodutores, quem paga o pato é o criador, que quem fica com o mico, e o mico chama a fêmea de reposição, é ele, né? Então, eu acho que a observação da fazenda é muito adequada. A responsabilidade da escolha de touros é gigantesca, né? Porque se você usar touro errado, você vai crescer o seu gado, o animal mais pernalto é mais tardio, vai depositar gordura mais tarde e vai chegar a pesos maiores. As suas vacas vão ser mais pesadas, comer mais e o seu prejuízo está feito. Então, a CFM tem uma diferença. A CFM é uma empresa há 112 anos no Brasil, uma empresa de produção de carne, sempre foi. Não vamos esquecer que ela era dona do frigorífico Angra, o maior frigorífico do Brasil na época. Então, o que ela preza é animal que produz carne, quanto mais cedo, melhor. Então, isso faz diferença muito grande no frame do gado, no tamanho do gado. Tá, beleza, professor. Já que você falou aí da escolha do touro errado, a gente responde uma pergunta do Ricardo Abreu, que fala que a gente está sempre muito focado em touro e não está esquecendo da fêmea. Na verdade, você colocou muito bem que a escolha do touro errado pode levar a um prejuízo absurdo na fêmea. E claro que a gente está sempre falando do macho, falando do touro, porque é ele que vai repercutir o resultado, seja ele bom, seja ele ruim, né? Então a atenção deve ser redobrada, porque, como você sempre fala, quem fica comigo é o criador depois que escolheu o touro errado e que ficou com fêmeas ruins no rebanho. E aí entra um tema que é bastante presente hoje em tudo quanto é discussão. O que é que você acha da escolha do touro lá pelo top 0,1%, o top 1%, ou por DECA, enfim? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de escolha, professor? Ricardo, você me conhece, né? Você sabe provocar, né? Você já vai no ponto que você sabe que eu vou chutar o balde mesmo, né? Em primeiro lugar, eu sou inimigo do índice, não gosto de índice. Por uma razão muito simples, é lógico que a gente tem o índice CFM, nós trabalhamos nele, mexemos, atualizamos e tal. Mas o índice é uma perspectiva que nós temos de um valor meio que geral para o touro, ou seja, que serviria para qualquer criador. Né? Ou seja, qualquer criador que vai comprar um touro de reposição, se ele se guiar pelo índice, ele está levando um touro da qualidade conhecida, que seja lá top 1, top 2, top 3, seja o que for, tá? Acontece que cada criador tem um objetivo, um foco, um cliente. E esse objetivo é dado pelo mercado dele. Então pode ser que o criador tenha como objetivo premiação no frigorífico por gordura. Então o negócio dele tem que olhar para a gordura. Ele está num lugar, no nariz de Minas, ou lá no Acre, sei lá eu, onde ninguém paga por gordura, paga por peso. O negócio dele é em crescimento. Então, cada criador tem que ter o seu índice. Cada criador tem que definir o que ele quer. Então, como há 4 anos eu estou ajudando o Neto dos Leilões, aí virando comentarista de leilão, qual que é a minha função? É lógico que a gente fala, esse cara é top 1% de índice, é um baita de um touro e tal. Mas eu vou ressaltando característica por característica. Aí vem o top 01, o top 1, o top 10, o DECA 1, o DECA 2, o DECA 3. Muito bem, o que é isso? DECA é você pegar a avaliação genética e dividir em fatias de 10%. DECA 1 são os primeiros 10%.
DECA 2, entre 10 e 20. DECA 3, entre 20 e 30. Quem é o top 1%? Ué, que nasce um a cada 100. Quem é o top 0,1? É o que nasce um a cada 1.000. Mas a cada 1.000 do quê? De índice? Legal. Se você que está procurando o índice. Se o índice resolve as suas prioridades, seus objetivos, você está bem coberto. Agora, tem animal de índice que é top 10, que ele é top 0,1 para precocidade sexual. Se eu estou fazendo um acado, eu não vou para esse. Agora, o que me dá preocupação... Aí, outra coisa. A CFM tem uma coisa muito interessante e muito perigosa. A base dela mexe todo ano. Quem é a base genética da CFM? É os touros que nasceram 10 anos antes da safra que está sendo vendida. A base genética da avaliação deste ano, que vai para leilão agora em agosto, é dos touros que nasceram de 2008 para trás. Os grandes touros da CFM, praticamente todos estão lá na base. E ainda são bons. E eles estão empurrando a base para frente. Então, quando a CFM coloca no mercado animais com o seu percentual, o seu percentil, que a gente chama, no catálogo, e isso é comentado leilão a leilão, ela está dizendo, meu caro criador, se o índice resolve tua expectativa, está aqui o índice, esse cara é 2%. Se você tem foco diferente, eu vou te dar 5, 6, 7, 10, eu nem me lembro quantas são, 4, 3, 4, 7, acho que são 10, se não me engano, que estão no catálogo. Me corrija aí, Neto. Isso, professor. 12. Nascimento, desmama, ganho de peso, peso aos 18, precocidade, CE... 12 índices. Eu te dou 12 especificações. Se você estudar os catálogos dos leilões antes, você vai para lá para comprar o que você quer, não o que está vendendo. Eu fico muito triste quando eu vejo o touro DECA 3, quer dizer, ele está ele pode ser o 29%, sendo vendido por 50 mil reais. Ele é quase média, não vale isso. Ah, mas ele é bonito, o dono dele é bonito. Eu não quero saber, eu quero saber se a máquina para mim presta. Tá? Então, eu virei rato de leilão, eu assisto leilão quase todo dia. E eu gosto disso, porque eu aprendo todo dia, né? Mas, de qualquer forma, esse negócio de 0,1%, 1%, 2%, nós temos que tomar cuidado. Escolha os touros baseado no percentil, sim, mas daquilo que te interessa. Das 12 características que nós colocamos no catálogo, então, você está coberto. A menos que você queira coisa que a gente não mede, né? Marmoreio, nós não medimos marmoreio. Eu estava até conversando sobre marmoreio outro dia e recebi uma foto de um grande amigo, para mim, um grande conhecedor de carne, de novilhas Nelore abatidas aos 17 meses, assim, bombando de marmoreio. Aí eu olhei para ele e falei, quanto custou isso? Elas ficaram, em vez de 120, 180 dias no confinamento. 60 dias vezes 8 por aí, mais a falta do capital de giro, elas custaram 600, 700 reais a mais do que a novilha normal. Quem é que vai pagar isso? 3 arrobas de diferença. Né? Se não pagar, não vale a pena, o cara fez um mau negócio. É bonito mostrar a foto. Agora eu quero ver se alguém paga esse negócio. Cuidado com o 0,1. Nem sempre o touro 0,1 é o melhor touro para você. Eu já escutei muitas vezes, o cara fala, na minha fazenda só entra touro 0,1. Do quê? 0,1 do quê? Do índice que não serve para você? Não sei se eu respondi. Obrigado, Ricardo. É isso aí, professor. Então vamos seguir. Como eu sempre coloco aqui na CFM, eu faço questão de colocar para todos que a gente recebe. Eu acho que uma informação pontuada, sem nenhuma explicação de como você chegou lá, não leva a nada. Nós aqui a gente nunca está buscando prêmio, a gente nunca está buscando troféu, a gente prefere buscar o melhor resultado possível. Então, o que você colocou aí do marmoreio é exatamente isso. Se ele está fazendo esse marmoreio todo no Nelore e está ganhando dinheiro, é isso que vale. Mas se você não consegue fazer, se você não é eficiente para fazer, para ganhar dinheiro, então não faz sentido. Então, mais importante do que a informação solta é como você chegou nela. Você deixou um gancho que eu não posso deixar passar.
Marmoreio. O que está sendo muito comum no mercado brasileiro é o cara falar, esse touro é o top de marmoreio. Oi, você falou alguma coisa? Eu gostaria só de lhe interromper um pouco, porque o nosso tempo, a conversa quando está boa, corre muito rápido, né? 10 minutos só tempo, nós temos. Exato, a gente está com um tempo bem curto, então eu gostaria agora de focar no nosso trabalho realmente e nas mudanças que a gente tem feito, que eu acho que isso é mais bem lembrado no momento. Então, a gente tem trabalhado aí com a seleção por DEPs. O nosso programa, para quem não sabe, o programa de Seip Nelore da CFM é o primeiro do Brasil na raça Nelore, né? E ele foi constituído em 1993. O professor Bento e o professor Joani estão liderando esse trabalho desde 1994, então desde o início que estão junto com a gente. Desde então a gente tem feito a seleção por DEPs e a gente tem feito um trabalho aí ao longo eu diria até que de bastante tempo, utilizando a genômica em paralelo e fazendo alguns estudos. E a gente gostaria de implementar a genômica esse ano como uma ferramenta de seleção. Vamos implementar, já implementamos. E eu gostaria de saber do professor o que é que a genômica traz de novo aí para a gente, professor. Então, é uma oportunidade para você falar aí da nossa seleção, do uso da genômica, do nosso índice e encerrar, porque o nosso tempo está correndo. Ô Neto, nós vamos ter que montar outra live já, porque fica muita pergunta para trás. Isso é muito bom. A genômica começou a ser trabalhada na CFM antes do Neto ser contratado lá. Né, em 1900 e quanto, meu Deus? Sei lá, 96, sei lá eu. E a gente sempre ficou muito quieto. A CFM foi a grande parceira da Neogen no desenvolvimento dos painéis para zebuínos. Grande parceira. Mas, apesar de ter milhares de genótipos disponíveis, a CFM é muito conservadora. E a gente partiu finalmente agora, na última avaliação genética, que vai ao mercado esse ano, a gente partiu para utilizar informações genômicas na avaliação das DEPs, ou seja, nós temos DEP auxiliada pela genômica, e que muita gente fala, nós temos DEP genômica. Calma, vamos com calma nesse negócio de DEP genômica. Nós estamos com mais de 5 mil animais genotipados na CFM, a influência dos touros genotipados chega a mais de 90 mil animais no rebanho, e isso nos deu a segurança de utilizar genômica para auxiliar na avaliação genética desse ano. O que é que ela traz de diferença? Em primeiro lugar, corrige os eventuais enganos de pedigree. Segundo lugar, incorpora uma informação na avaliação que é uma quase certeza do que vai passar. Digamos que um touro seja azão. Ele vai passar o gameta azão, não vai passar o avinho, porque não tem. Eu tenho certeza disso. Então, essa segunda fonte de informação tem uma herdabilidade muito alta. Qual é o impacto disso? Aumenta violentamente a acurácia dos animais genotipados. A tal ponto que, em algumas características, um tourinho que jamais viu uma vaca na frente tem a acurácia igual a de um touro de 20 filhos. E eu com isso, para que serve a acurácia? A acurácia me dá uma margem de erro. Quando eu compro touros com maior acurácia, eu erro menos. Eu compro aquele touro que é 1% para peso de mama, e ele vai levar essa informação para os filhos, com muito mais certeza do que aquele que tem a acurácia de 0,20. E isso faz com que a gente erre menos. E se eu tivesse aqui um quadro para escrever, eu ia mostrar para vocês que o ganho genético por ano, a acurácia está no numerador da fração, mas a idade do touro está no denominador. Não adianta eu ter um touro provado de alta acurácia que tenha que seja antigo. Então, com isso, o que está acontecendo nos rebanhos bons de seleção? Está se usando cada vez mais touro jovem, em vaca jovem, repondo a vaca rapidamente, porque a gente tem melhores animais com maior acurácia. Bom, além disso, esse ano a gente veio com mais uma novidade. A gente vai mexer no índice depois de 20 anos, 20 e tantos anos. A gente vai dividir o ganho de peso ao sobre ano em duas coisas.
ganho de peso ao sobre ano, mais o peso ao sobre ano sozinho. Por quê? Porque a herdabilidade do peso a sobre ano é maior do que a do ganho de peso. Então, o nosso índice vai ser mais eficiente. Além disso, aí vai lá para onde foi perguntado do perímetro escrotal. Nós já vamos começar a diminuir a importância do perímetro escrotal. Ele tinha 20% do índice, vai baixar para 10%. E agora, para botar os outros 10 uma característica reprodutiva, nós vamos colocar precocidade de prenhez precoce. Então, nosso índice vai ficar mais ou menos na mesma dimensão, né? Os valores de índice são até um pouquinho mais altos. As características, por causa do grupo do uso de genômica, que não é tão representativo perante o total de 650 mil bichos da matriz de parentesco da CFM, ela causa uma shrinkage, um encolhimento dos valores. Então, as DEPs vão diminuir de valor, mas o índice a gente conseguiu manter no mesmo valor, com a mesma proporção, essa que é mais importante. Isso não é para ninguém se assustar, porque se a DEP muda um pouco, o ranking não muda. Então, um animal que era 12 quilos para desmama cai para 7 quilos para desmama, ele continua sendo o número 2 da brincadeira. Tá? Então, a gente não causa nenhum prejuízo. E a gente vai, inclusive, lançar textos agora explicando esse assunto com clareza, para que não paire nenhuma dúvida. O índice CFM 2020 é um índice muito mais adequado à pecuária de corte, embora o criador tenha que usar o seu índice, os seus objetivos para escolher tudo. Respondi, Neto? Perfeito, professor, e eu acredito que foi no tempo. Mais de uma pessoa pediu para a gente reabrir a live, reiniciar a live, mas o professor Bento tem um outro compromisso e aí a gente não vai poder fazer isso hoje. Mas a gente se compromete. A gente agradece muito a todos vocês que ficaram com a gente esse tempo aí até agora, e a gente se compromete a logo em breve trazer um outro tema, né? Abordar um outro tema, até baseado nas perguntas que não foram respondidas. A gente vai dar uma trabalhada nessas perguntas e a gente volta aí trabalhando num outro tema, focando num outro tema, mas a gente traz aí uma outra oportunidade de bater papo, conhecer mais do trabalho da CFM, conhecer muito da pecuária de corte através do professor Bento. Então... Ô Neto, é tão importante esse tipo de ação para você ver. Tem um diretor de relacionamento com o pecuarista da JBS, a maior empresa, a segunda maior empresa de proteína do mundo, né, de alimento do mundo. Entrou um diretor das BIA agora aqui, tá? Ou seja, está cheio de gente importante escutando a gente, e é esse o fórum que a gente tem que discutir. Eu parabenizo o Zadra, que falou outro dia, a Juliana, que falou outro dia, Josaquian, o Ricardinho Abreu. É isso que nós temos que falar. Nós temos que botar na cabeça do produtor técnica, informações adequadas. Muito obrigado. É isso aí, professor. Muito obrigado pelo tempo aí, pelo empenho. Eu lhe agradeço, professor Bento, além de um cara extremamente preparado, eu acho que ninguém tem dúvida disso, é um grande companheiro, então é sempre um prazer muito grande compartilhar do trabalho com você, professor. Obrigado mais uma vez, uma boa noite, e logo, logo a gente vai estar se falando para retornar, porque a repercussão foi muito, mas muito boa mesmo, professor. Eu acho que isso aí a gente tem que levar até o limite, ou seja, palestras para todo lado, conversa. Esse coronavírus trouxe isso de bom para a gente se reunia às dezenas eletronicamente. Isso é muito bom e eu gostaria muito de participar disso sempre que for possível. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, obrigado pela seriedade dessa nossa proposta. Um abração. Obrigado, professor. É só agora encerrar, salvar aí o vídeo e logo, logo a gente vai disponibilizar no YouTube no nosso canal. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite.